Olá, nós temos aqui, pessoal, esse nosso vídeo que vamos apresentar agora é uma continuação dos vídeos de análise de séries temporais, considerando que os resultados, os integrantes, os resultados da série temporal são uma combinação de 4 componentes, é o chamado método de decomposição clássico: tendência, componentes cíclicas, componentes sazonais, componentes regulares. Mas nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês as medidas de acuracidade que são usadas para avaliar se um modelo, por exemplo, modelo de tendência por equação, é mais apropriado do que outro para descrever o comportamento de longo prazo da série. E essas medidas de acuracidade também depois vão ser utilizadas para comparar qual dos dois modelos de decomposição clássica, aditivo ou multiplicativo, é o mais apropriado para descrever uma série temporal. Aqui vocês vejam nesse slide as 4 medidas que nós vamos utilizar. Todas elas exigem primeiro que você calcule o erro. O que é esse erro? Esse erro, lá em análise bidimensional, quem viu alguns dos meus vídeos de análise bidimensional, era o resíduo. A diferença entre o valor da variável y, valor observado, e o valor predito por algum modelo. Então, esse chapéu aqui, y chapéu, em séries temporais, em estatística, análise de regressão, costuma ser interpretado como uma previsão. Então, imagine que isso aqui, pessoal, que a gente estivesse avaliando a acuracidade do modelo linear para descrever a tendência de longo prazo da série. Então, a gente vai calcular o erro para cada período da série, o valor observado e o valor predito por aquele modelo, seja ele, no meu caso aqui, o linear, podia ser o polinômio de segundo grau, podia ser o potência, qualquer um. Então, você calcula esses erros para todos os elementos da série. Se a série tiver 180 meses, você faz o cálculo para 180 meses. Se ela tiver 216 meses, você faz o cálculo, calcula 216 erros e assim por diante. E calcula essas 4 medidas de acuracidade. A primeira delas é o erro absoluto médio. O erro absoluto médio permite você identificar essa expressão aqui. Você calcula para cada valor de 1 a n da série, esse n é o número de períodos da série, o módulo deste erro calculado aqui em cima. Aí depois você soma todos esses erros, esses módulos de erros, e divide pelo número de períodos da série. Você tem o erro absoluto médio. O erro quadrático médio, você pega esse erro, já que alguns vão dar positivos e alguns vão dar negativos, você os eleva ao quadrado e soma todos eles. E depois divide pelo número de períodos da série, obtendo o erro quadrático médio. Esses dois erros aqui de baixo são erros percentuais, o erro percentual médio e o erro percentual absoluto médio. Veja o procedimento de cálculo. Para cada um dos n períodos da série, você pega o valor do erro e divide pelo valor da série naquele mesmo período. Você vai ver quanto que o erro representa do valor da série. Esse valor é multiplicado por 100, para dar um valor percentual. No caso aqui do EPM, você vai usar, alguns erros serão negativos, alguns vão ser positivos. Isso não é levado em conta. Você soma todos eles, então alguns positivos vão ser anulados pelos negativos, e depois divide pelo número de períodos da série. Tem então o erro percentual médio. O erro percentual absoluto médio, você faz a mesma coisa, mas antes de fazer a soma, você aplica o módulo, ou seja, remove o sinal dos erros negativos. Soma todos os módulos e divide pelo número de observações. Com isso, você calcula depois o erro percentual absoluto médio. O modelo que tiver a maioria dos erros mais próximas de zero é o modelo mais apropriado para a finalidade que você está procurando. Por exemplo, se forem aqueles 5 modelos de regressão que a gente costuma usar a adicionar aos dados do Excel, seja num gráfico de linhas ou num gráfico de dispersão, o modelo que apresentar a maioria das medidas mais próximas de zero é o mais apropriado para descrever, por exemplo, no caso de séries temporais, a tendência da série. Ou, se nós estamos comparando o modelo aditivo e o modelo multiplicativo, após fazer a recomposição, o modelo que tiver a maioria das medidas mais próximas de zero
vai ser o modelo mais apropriado para ser usado em previsões futuras. Certo? No próximo vídeo, nós vamos ver como calcular isso na planilha do Excel, diretamente. Tá? Obrigado e até lá.